A Michelle Bolsonaro, ela vai destruir o Bolsonaro, o PL e ela própria com a burrice. E se ela conseguir fazer isso, acho que nós podemos considerá-la uma heroína nacional. Porque agora está oficializado, o conselheiro de comunicação de Michelle virou mesmo maquiador. O maquiador que atirou gelo em uma pessoa, o maquiador que não tem controle emocional algum, é o Relações Públicas de Michelle para os assuntos envolvendo os escândalos da ex-primeira-dama. A Michelle que o PL está precisando comprar um avião para ela, porque se ela pega voo comercial, o pessoal começa a fazer a pupus e ela fica toda ofendidinha. Esse é o cara que vai assessorar a Michelle. É simplesmente uma tolice, um erro grosseiro e fatal de Michelle. E você vai colocar nos comentários: ter o maquiador como assessor é uma jogada inteligente de Michelle? Se Michelle conseguir se destruir Bolsonaro e o PL, ela é uma heroína nacional? Então deixa o seu like se você concorda comigo que é uma burrice da Michelle e se inscreva no canal. Essa história do maquiador já estava rolando há algumas semanas. Não, Michelle está sendo aconselhada pelo maquiador, é o Agustin Fernandes. O cara é uruguaio. Uruguai. Ele não sabe nada sobre o contexto político brasileiro, ele não sabe como se comunicar com a população em termos políticos, mas ele é o conselheiro de Michelle. O que passa na cabeça dessa pessoa? Olha, sinceramente, né, eu tô questionando a inteligência, eu tô questionando o que passa na cabeça de alguém que se casou com o Bolsonaro. É óbvio que muita coisa ali não vai passar, não passa absolutamente nada. Mas enfim, se fizer um raio-x ali, não sei o que vai ser encontrado. Porque é muita tolice, né, pessoal? Sinceramente, o maquiador ele pode ser bom de maquiagem, ele pode ser um bom sócio no segmento de cosmético, mas para assessorar no momento de maior crise, na iminência de uma prisão do marido e numa possibilidade de danos de imagem permanente a ela bota o maquiador. Essa história que ela tá falando de perseguição religiosa deve ser o maquiador que tá falando. Deve ser o maquiador que está assoprando no ouvido dela, porque a gente sabe que o bolsonarismo se transformou em um movimento político e religioso, mas o PL não quer que ela assuma essa postura, a gente sabe disso, de discurso mais religioso, porque o PL teme que ela possa ser vista como uma extremista religiosa, mas esse discurso é aderente ao bolsonarismo, então tá esse cabo de guerra, porque o PL bota dinheiro na Michelle. Só que se bota dinheiro e faz altos investimentos, é importante ter uma assessoria mais profissionalizada. A verdade é que Michelle não entendeu o que está acontecendo com ela. Ela não entendeu. Michelle não consegue compreender o caso das joias, o caso do Delgatti, o 8 de janeiro, ela não entende absolutamente nada. A situação é grave, as delações do Mauro Cid estão chegando muito perto do Bolsonaro, dizem aí que ele já apontou o Bolsonaro como que tem recebido dinheiro, além da delação do Mauro Cid, corre-se o risco de ter a delação do Delgatti, o Anderson Torres, tem os celulares do Frederico Vassef, uma própria delação do Vassef, por que não poderia acontecer, já que o Vassef foi abandonado pela família Bolsonaro? Então são muitos problemas que deixam a situação grave. E Michelle já deu balas fora, porque naquele discurso, né, do PL Mulher, que ela falou assim ai, esses tontos, né, ficam perguntando onde estão as joias. Eu falei, querida, as joias estão na caixa. Só que 3 dias depois, o que aconteceu? Nós ficamos sabendo que Bolsonaro ocultou alguns patrimônios. Foram recebidos e nem registrados foram. Então não tem só joias na caixa, nós queremos saber onde estão as outras joias que Bolsonaro recebeu e não declarou. Então Michelle falou bobagem, possivelmente assessorada pelo maquiador, que é um abilolado, né, em termos políticos. E esse cara, pessoal, olha só, esse cara ele não tem controle emocional algum. Porque no primeiro embate público que Michelle teve sobre perguntas das joias, ela foi lá bater boca com a mulher, não tem que bater boca nenhuma. Nisso o Bolsonaro faz bem, o Bolsonaro não escuta, não bate boca. Talvez ele seja muito doidão, né, com medicamentos, mas ele não vai pro quebra-queixo com a população. Só bobeira, a Michelle foi lá querer tirar satisfação. E aí, o maquiador, ele pegou um copo com gelo e atirou na mulher. Jogou gelo na pessoa. Isso é uma agressão. E esse cara, completamente descontrolado emocionalmente, tá assessorando Michelle. Ela vai destruir o PL. Vai destruir o PL com esse cara, com ela, com a sapiência imensa que ela possui. Vai destruir, sabe por quê? Porque o PL tá postando a Michelle. Pra vocês terem uma ideia, quanto mais o Bolsonaro ele se encalacra e vai se aproximando da prisão, mais dinheiro o PL bota na Michelle. Porque o PL é o berço do bolsonarismo. Então eles precisam ter uma figura forte de representação e identificação com o bolsonarismo. No caso é o Bolsonaro. Óbvio, a gente sabe que o bolsonarismo está passando por uma transformação para um bolsonarismo mais soft, menos radical. Até o PL fomenta esse tipo de transformação.
Mas no momento o Bolsonaro é uma figura política forte. Nós vimos recentemente a pesquisa do Lula mostrando 31% de rejeição, a mesma taxa de aprovação do Bolsonaro, mostrando que o bolsonarismo ele ainda tem um potencial forte ali na casa dos 30%. Só que se não houver uma figura que identifique com o público bolsonarista, os votos não existem, são dissipados, são dispersos. Então, sem o Bolsonaro, a aposta está sendo Michele. E o PL está colocando tanta grana que eles vão comprar um avião para Michele. Ah, mas vai comprar um avião? Vai comprar um avião. O PL tem um fundo partidário bilionário. E precisa, porque Michele não tem resiliência, postura emocional. Ela pega um avião comercial, o pessoal começa a apupá-la e ela não gosta dos apupos. Não gosta. Ela fica bravinha. Ai, eu não quero ser contrariada. Não quero. Agostinho, joga gelo, joga gelo. Ela não gosta de ser contrariada. O Bolsonaro é mais de boa com relação a isso. Então mostra que Michele não tem preparo psicológico para encarar uma campanha. O que também já está começando a ligar o sinal de alerta e o PL pensa no Tarcísio. Todas essas são informações de do Ricardo Noblat, do Metrópolis. Só que se Michele não começar a colocar o pé no chão, começar a centrar o que de fato está acontecendo com ela, como nós falamos, ela vai afundar o partido. Porque o Mauro Cid, dizem as informações da revista Veja, ele já confessou que no caso do Rolex, ele pegou o dinheiro da venda do Rolex e do relógio Patek Philippe e esse não foi recuperado. Foi vendido lá nos Estados Unidos e não foi recuperado. Ele pegou o dinheiro e deu em mãos de Bolsonaro. Essa acusação do Mauro Cid, ou essa delação do Mauro Cid, se ele tiver prova, se for confirmada, imputa no Bolsonaro 2 crimes. Peculato, que é quando há um desvio, uma venda de um patrimônio público, de um bem público. Isso dá de 2 a 12 anos de prisão. E formação de quadrilha, ou organização criminosa. Para você ter uma organização criminosa, você precisa ter uma formação de no mínimo 4 pessoas. E nós tínhamos Bolsonaro, o mentor, o Cid pai, que arrumava os compradores lá nos Estados Unidos, o Cid filho que vendia e trazia o dinheiro, e o Frederico Vassef que recomprou o relógio. Então nós temos 4 pessoas. Isso já é organização criminosa. Organização criminosa dá de 3 a 8 anos de prisão. Então, o Bolsonaro ele poderia pegar aí, no mínimo, 5 anos de prisão, no máximo 20, pela atuação no caso do relógio. A gente não sabe o que o Mauro Cid falou para além desse caso. Mas a gente sabe que outras coisas vão surgir, atos antidemocráticos. O Cid é uma figura central para desmembrar ou para elucidar aquela organização criminosa que é a principal tese do Alexandre de Moraes para prender o Bolsonaro. Uma organização criminosa no Palácio do Planalto, chefiada por Bolsonaro, com diversos núcleos. Tanto que no julgamento dos primeiros réus dos atos antidemocráticos, o Moraes voltou a falar dos núcleos. Ele falou, a gente sabe que nos atos antidemocráticos existiam vários núcleos. Nós estamos aqui julgando os executores da ação, mas nós tínhamos patrocinadores financeiros, patrocinadores políticos. Então temos que julgar ainda os empresários e as figuras políticas. O julgamento do primeiro réu que foi condenado foi um julgamento cheio de recados para o Bolsonaro. O Bolsonaro ele está sendo julgado indiretamente, porque aqueles eram seguidores dele, ele poderia ter evitado que aquela situação acontecesse, ele não quis evitar. E o pior, que ele já tinha uma amostra do que poderia acontecer, porque no dia 12 de dezembro, manifestantes bolsonaristas invadiram a sede da Polícia Federal e destruíram o local. E o Bolsonaro ficou em silêncio, não fez absolutamente nada. Ele permitiu que a situação chegasse no ponto que chegou. Então ele tem participação, ele tem responsabilidade naquilo. Estou falando aqui de golpe de Estado, mas ele tem participação e responsabilidade no que aconteceu. Se Michele não consegue compreender isso, é melhor ela ficar esperta, porque existe sim o núcleo de Michele nessa organização. Qual é o núcleo? Ela recebeu as joias, mas nós nem estamos falando de joias. Porque dentro do Palácio da Alvorada, que é a residência presidencial oficial, havia o esquema de rachadinha, organizado por Michele e Mauro Cid e assessores, porque nós encontramos mensagens no celular do Mauro Cid apontando para uma rachadinha e um descontentamento do Cid em fazer aquilo. Porque a Michele, ela usava o cartão de crédito de uma amiga que era assessora junto com ela e depois essa amiga, Rosimari, alguma coisa do tipo, conseguiu uma promoção, um cargo melhor, com um salário maior e ela usava o cartão para pagar algumas coisas para Michele. Michele pegava dinheiro da presidência da República, se era de Bolsonaro a gente não sabe ainda. Esse dinheiro vinha em envelopes.
o Mauro Cid dava esses envelopes para as assessoras de Michele e elas faziam o pagamento. O Cid falou, isso é rachadinha, é igual o Fabrício Queiroz, nós temos mensagens disso. Então há esse núcleo também de Michele. Se Michele não abrir o olho e continuar fazendo as pressões que ela faz no Mauro Cid, possivelmente, né, orientada pelo maquiador abilolado, como ela fez, porque ela ameaçou o Cid. Chamou, insinuou que o Cid seria um traidor, que está sendo perseguida, coisa do tipo. A gente não sabe o que o Cid já falou e a gente não sabe ainda o que o Cid pode falar. Se o Cid tiver que entregar a Michele pra atenuar a pena dele, da esposa e do pai, ele vai entregar. Porque o Cid ele é uma figura central no esquema de rachadinha da Michele, como o Fabrício Queiroz era para o esquema de rachadinha do Flávio. Eles são a mesma coisa. O helicóptero tá passando, então esse é o momento também de nós encerrarmos o vídeo. Mas se Michele continuar sendo assessorada por esse cara, olha, ela vai afundar todo mundo.